Shalom Adonai a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejais multiplicadas. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço a todos. Eu quero continuar aqui falando sobre soberania da igreja local. Quero frisar mais alguns pontos primordiais que o irmão Branham nos ensinou. E aqui você vai entender claramente como a igreja ela é soberana. E que muitos pastores têm tratado a igreja como bebês. O povo não conhece a soberania da igreja local. O povo não sabe o poder que tem. Então eles levam a igreja desta forma porque estão com um certo medo de algo. Mas vamos aqui atentar para que o profeta disse, o nosso profeta falou. E compare se o seu pastor ensina estas coisas para você dentro da igreja. Na mensagem Um Super Sentido, o profeta diz assim no parágrafo 16: isto é oficial, enquanto for a igreja, em nossa igreja é soberana. Em nossa igreja é a soberania da igreja. A igreja tira ou põe o administrador. A igreja tira o pastor ou põe o pastor. Seja o que for, é a igreja em tudo. Observe, ó. É a igreja em tudo. A igreja tira, a igreja põe. Isso é apostólico. Agora veja só aqui, ó. Isto é apostólico. Se teu pastor não estiver ensinando a soberania da igreja local, ele não está pregando o que é apostólico. Preste atenção neste homem. Observe este homem. É assim que se fazia nos tempos bíblicos. Olha, nos tempos bíblicos. Portanto, nós sentimos que nenhuma pessoa, então, é um ditador ou algo assim na igreja. Nós não queremos isto. Cada homem, cada pessoa, eu mesmo, irmão Branham dizendo, ao votar em alguém, tem somente um voto. Irmão Branham está dizendo, eu tenho somente um voto, como qualquer outra pessoa da igreja aqui. Somente um voto. Não é o que eu digo, é o que a igreja diz. Veja o que a igreja diz no corpo. Vocês gostam disso? A congregação diz amém. Eu penso que isso é exatamente escriturístico. Então o irmão Branham está dizendo, isto é apostólico, isto é bíblico, isto é escriturístico. O teu pastor te ensina isto ou não? Ou ele te leva com a barriga? Ou ele leva você como um bebê de qualquer maneira? Aí o irmão Branham vai completo e diz, é desta maneira que deveria ser. Mas eles fazem? Não fazem. Mas deve ser desta forma aqui. Observe. Se o teu pastor não ensina estas coisas, ou nunca ensinou, pelo menos o meu ex-pastor que vinha para cá, ele nunca ensinou sobre isto. E a Bíblia diz que o bispo tem que ser apto para ensinar. Nunca ensinou sobre isso, soberania da igreja local. Eu sei porque ele nunca ensinou sobre isto. Mas vamos aqui. Veja só. Eu quero destacar aqui com vocês. Muito bem. Você tem aqui o seguinte. Eu vou destacar aqui esses slides para você ver claramente. Observa comigo. O que é que nós temos aqui?
a igreja reunida. Esta igreja, ela tem poder. É o voto da igreja que decide as coisas. Esta igreja é soberana. E esta igreja tira ou põe. Ela tira ou põe, como o irmão Brana falou. Do pastor local, que o pastor local tem que ser elegido pela igreja e não ser colocado por outro homem, como meu ex-pastor foi colocado por outro cabeça, porque ele é dominado por um cabeça, e isto é nicolaísmo. Então você tem, quando eu mostrei estas coisas aqui para ele, ele não suportou. Ele não suportou. Então o que ele fez? Dividiu o rebanho local. Agora veja o que é infelicidade. Um homem que nunca evangelizou ninguém aqui em Pedra Branca, nunca chorou junto, nunca conviveu com o povo, vinha de 30 em 30 dias para dar a ceia. O culto era de 7, chegava de 5:30, dava a ceia, levava os dízimos e ia embora. Eu não sei como é que uma pessoa dessa se sente feliz. Hoje ele tem aqui um grupinho de pessoas aqui em Pedra Branca, mas por que quem deu para ele? Nunca ganhou uma alma aqui. Nunca ganhou uma alma. Tá com o ministério, tá, mas dado pelos outros. Dado. Agora você vê, observe os ministérios dele, se não foi tudo dado. Em Patos ele não fundou o ministério, em Monteiro ele não fundou o ministério, em Sousa ele já pegou pronto, em São José do Bonfim também ele não fundou ministérios. E aqui tirou do que já estava, dividindo rebanhos local. Por quê? Porque ele não foi capaz de suportar a palavra. Então ele vai apontar as tuas fraquezas. Vai apontar as tuas fraquezas. Sou um homem que tenho falhas? Sim. Mas o profeta diz, não é o tanto que você falha, é o tanto que você confessa suas fraquezas a ele. Talvez tenha que ensinar a mensagem para homens que foram postos no ministério. O profeta diz, a chave para a limpeza de um ser humano é confessar os seus pecados, confessar os seus erros, confessar suas culpas. Agora, repousar sobre ministérios de outros, que palavra nós daríamos para homens como este? Eu não vou nem dizer, para não machucar. Mas vamos aqui. O pastor local só tem um voto. Um voto dentro da igreja. Os diáconos também só têm um voto. Então, é a igreja reunida que decide todas as coisas. Então vamos lá. Vamos seguir aqui ensinando o que o irmão Brana diz. Pegue a mensagem e leia. Leia. Não seja manobrado por esta casta nicolaíta. Não seja, irmãos. Pegue a mensagem e leia. Ordenação de diáconos, parágrafo 12. Olha só. Isto é soberania, é o regimento da igreja pela palavra de Deus. Por esta razão que eles realmente não podem dizer que eu penso que este homem seria certo, pois não é isto. Observe. Se você tem ali um homem e diz, não, esse homem é certo para o ministério, e alguém coloca ele no ministério, o William Branham diz, não é certo isto. Irmão Neville pensa que este homem seria um homem certo? Ou o conselho de administradores pensam que este homem seria um homem certo? Isto tem que ser pela igreja. Ninguém faz nada por si mesmo aqui. É o voto da igreja. Esta é uma igreja soberana. Observe aqui, ó. Ninguém faz nada por si mesmo aqui. Mas isso acontece aqui na Paraíba? Ou é um grandão que envia outros e faz e manda?
Deus honra este homem e agora é a escolha, Senhor, como uma igreja soberana, como o corpo do Senhor Jesus, que eles promovem a eleição e dirigirão essa parte do serviço numa forma especial, naquele justo e santo nome de Jesus. Está vendo? Leia as mensagens, irmãos. Não deixe ninguém te enrolar. Leia as mensagens que você vai ver a verdade. Vamos lá. Próximo parágrafo que o profeta fala. Observe. E quando ele veio para esta mensagem, o irmão Branham está falando Neville. Eu tinha o trouxe aqui pelo voto da igreja para ser o pastor aqui. Quando ele nem mesmo entendia estas coisas, como ele compreende agora. Mas sua sinceridade, desejando se colocar ao lado, examinando e aproximando reverentemente disto, até que eu vi que ele tinha um sólido fundamento, que quando ele se levanta agora, ele sabe agora onde está firmado. Então veja, o irmão Branham disse: não fui eu que coloquei ele aqui, eu trouxe ele aqui pelo voto da igreja. Embora ele fosse denominacional, não entendia estas coisas, não compreendia, mas ele foi compreendendo. Não custava nada dizer assim: irmão Berg, eu não compreendo essas coisas, eu nunca fui ensinado sobre isto, mas eu queria aprender, mas não fez. Aqui não fez dessa forma. Vamos lá. Pondo-nos ao lado de Jesus. Parágrafo 80. Eu sugeria que o irmão Neville fosse o pastor da igreja, contando que a igreja indique para ser o pastor. Olha só. O irmão Branham, um outro irmão, ou o pastor, ele pode indicar uma pessoa para que o voto da igreja resolva aquilo. Este é o voto da igreja, desde que ele se mantenha no posto do seu dever. Observe. E permaneça com a fé e deseje vir. Sinta a liderança do Senhor. Então a liderança do Senhor é para ele permanecer, se a congregação assim votar. Então esse homem tem que sentir a liderança de Deus, uma fé, permanecer com a fé. E ele não é colocado por ninguém. Não é colocado por ninguém. Ele vem pelo voto da igreja e tem que ser um pastor local, em uma localidade só. Quando um pastor é enviado por outro pastor, aquele rebanho a que ele foi enviado vai ser enfraquecido. Vai ser enfraquecido. Preste atenção no que vai dar. Nós providenciamos em fazer a coisa certa aqui em Pedra Branca, mas preste atenção, deixe o tempo passar e preste atenção no que vai dar essas igrejas que este pastor, o ex-pastor nosso que estava aqui, está com elas, para você ver como elas vão ser enfraquecidas. Observe, deixe o tempo passar que você verá. Então vamos aqui em frente, seguindo. Meu último slide aqui. Que o irmão Branham diz: a chave para a porta. Parágrafo 8. Todos vocês votaram 100% nisto. Então nós seguramos firme. Veem, a igreja é soberana. É o que a igreja disser. É isto. Administradores ou qualquer pessoa dos administradores é somente cada um voto. Do pastor é simplesmente um voto. E a igreja é a democracia da igreja, a soberania da igreja. A igreja em um todo fala. Isto é tudo. E nós gostamos disto porque não temos bispo, hierarquia ou supervisores para nos dizer isto, aquilo ou aquilo outro.
É o Espírito Santo na igreja quem fala. Eu gosto desse regulamento, é muito bom. Veja aí, soberania da igreja local. Está aí. Eu perguntei se todos vocês queriam esperar até termos suficiente para mudarmos o tabernáculo e construirmos uma igreja maior. Isto esteve no quadro do diácono. Isto poderia ser estabelecido pelos administradores. E então eles me procuraram como supervisor geral para vir falar com a igreja. Então eu disse: agora temos dinheiro suficiente para aumentar o tamanho da igreja e deixá-lo toda diferente e tudo mais do que tínhamos. Eu disse: agora podemos fazer isso imediatamente ou economizar nosso dinheiro até obtermos suficiente para construirmos um edifício novo em outro lugar. E nós fizemos uma votação sobre isso na igreja e foi unanimemente votado a favor de que levantássemos a igreja agora e construíssemos uma igreja maior agora mesmo, e permanecemos certo com isto. Veja, até para construir uma igreja maior, reformar ali o tabernáculo Brana, tem que ser pelo voto da igreja. Veja só, não é pelo um ditador que manda e faz, não. Tem que ser pelo voto da igreja. Tinha fundo suficiente para fazer isto, então poderia fazer. Irmão Brana, ele não queria que colocasse o nome Tabernáculo Brana. Poderia colocar Tabernáculo do Senhor, Tabernáculo de Oração, Casa de Oração, e tirasse Brana. Mas o irmão Brana respeitou aí até o voto da igreja, porque a igreja queria num todo. Ele disse: mas se a igreja quer, eu não posso fazer nada. É o voto da igreja, que a igreja é soberana. Me diga, irmãos, que está me ouvindo, o teu pastor ensinou isso aí para vocês? Ou não? Ou ele deixou você como um leigo? Porque nicolaísmo é Nico conquista e laíta leigo, conquistar o leigo. Porque tem muitos pastores que sabem, se o povo souber deste regulamento, ai de muitos pastores que foram postos no ministério. Se o povo souber o poder que eles têm, a soberania da igreja local, então ai de muitos pastores que estão no ministério, porque a igreja tira e a igreja põe. É o voto da igreja, é a soberania da igreja. Isto é, a igreja em contato com o Espírito Santo tem a soberania local. Então aqui foi mais um reforço para você compreender. O que eu quero é propagar a mensagem do profeta na sua totalidade. Chamei o meu pastor, ele não teve coragem de ser humilde e dizer: eu estou errado, eu fui enviado, deveria ser o voto da igreja, e eu estar só em um local só. Mas não teve humildade, preferiu defender um homem do que defender a palavra e dividir o rebanho local em Pedra Branca. Mas vamos em frente, meus amados. O bom na vida é você não ter nenhuma corda nicolaíta que te sustente. E nós vamos em frente evangelizando, levando a palavra, com certeza do chamado, fazendo mais forte a vocação e a eleição que está em nós. Com certeza do chamado, e nós agora estamos livres para evangelizar, sem estas cordas nicolaítas que nos prende. Graças a Deus. E o trabalho está avante. E vamos adiante. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos.
Amém.